gatilho do léxico, ótimo. Isso está perfeito. Você conseguiu dosar perfeitamente o léxico, as figuras de linguagem, comparações. Teve uma só que eu anotei. Eu não entendi por que você não gostou das formigas entrando no castelo. Na verdade, não foi... Ela está no capítulo 2, você lembra? É a primeira parte do capítulo 2. Então, aqui, ó. Então, olha só. A construção é a seguinte, ó. A construção era colossal. Era colossal e tanto Melissa quanto Lorix se sentiram apequenadas pela estrutura, como formigas adentrando num castelo. Ficou parecendo que elas se sentiram como formigas adentrando num castelo. Mas é o que eu queria passar. Então, mas aí você tem que pensar o seguinte: será que elas sabem exatamente como uma formiga se sentiria entrando num castelo? Você poderia usar essa comparação se você colocasse ela de forma diferente, não dando a entender que elas estavam se sentindo formigas entrando no castelo. Porque eu não saberia te dizer como que é uma formiga entrando num castelo. Entendeu? Nesse aspecto, a comparação, na minha opinião, ela não ficou tão boa. A comparação é boa, de uma formiga entrando num castelo, algo muito pequeno. Eu imaginei, como você mesmo falou, uma construção gigantesca, colossal. Só que o fato de linkar isso ao sentimento delas. Entendeu? Então você tem que trabalhar isso de forma que o narrador vai dar a entender que a proporção era essa. Você viu que um verbo muda tudo? Sim, sem dúvida. Né? Provavelmente esse sentir é que me causou essa estranheza. Porque assim, eu não saberia como que é sentir uma formiga. Mas ver uma formiga entrando no castelo é possível. Eu fico imaginando uma formiga. Entendeu? Então essa comparação tem que ter cuidado. Até anotar aqui, senão eu esqueço. Anota. Mas eu coloquei a questão do léxico, está muito boa. Tá? E existem uma coisa que eu quero comentar aqui sobre palavras desnecessárias. Por exemplo, quando você vira e fala assim, determinado personagem entrou no pátio de alimentação lá embaixo. Se lá embaixo não tem função nenhuma, porque você já descreveu o local, a gente já sabe que tem pátio de alimentação. Marca de oralidade, né? Lá dentro, lá embaixo. Exatamente, marca de oralidade. Aqui, a coisa que a gente aqui, o próximo seria, eu coloquei aqui e ali, tá vendo? Mesmo que você, tá vendo como é que você está lendo já o meu pensamento? Um outro momento você coloca iniciar uma contenda com ele. Esse com ele também para mim não fez sentido nenhum, porque... contenda é com alguém. Não, e tinham só 2 personagens. A Lorix e a Melissa falando sobre o Dr. Mal. E dava a entender que a Melissa estava chateada porque ele colocou ela num serviço, vamos dizer assim, muito rudimentar por tanto de conhecimento que ela tinha. E aí e ela queria evitar uma contenda. Eu não sei, você olha de novo esse contexto. Com ele ali, a gente já estava claro que era com ele, não tinha que ser com outra pessoa mais. É porque contenda tem exatamente o mesmo sentido de disputa. E disputa não precisa de disputa com ele. Pode ser só disputa. Eu não acho que o com ele atrapalha. Mas igual você falou, ele pode ser desnecessário. Dê uma olhada, eu marquei lá e eu coloquei só assim, avaliar. Deu avaliar. Tá? Uma coisa importante. Vou pegar aqui, por exemplo, não sei se você chegou a ver. Melissa olhou, né? A geografia do terreno, se eu não me engano, eu que coloquei. É uma sugestão. Por quê? Melissa olhou enquanto elas desciam a encosta da serra e a toda velocidade começavam a adentrar na cidade. No primeiro momento parecia que ela estava olhando alguma coisa que eu não descrevi. Entendeu? Então assim, tenta... Eu gosto de falar sempre assim, o básico da escrita é o quê? Sujeito e predicado. Né? E não tem os complementos, dependendo do verbo? Sim. Então, eu aprendi isso, né? Sempre quando eu estou escrevendo, eu via que os meus erros eram muito nisso, nesse sentido. Eu escrevia frases que faltava um complemento. Entendeu? Às vezes o verbo, ela olhava, mas ela estava olhando para quê? E de repente eu continuava a frase. Então, assim, tenta olhar sempre isso. E uma coisa que eu achei interessante, eu reli o primeiro capítulo, o início do primeiro capítulo, aquele do seu livro, quando você me entregou no início do curso. A sua escrita lá, ela como que eu poderia dizer? Existe algo nela que ainda está melhor do que essa escrita. Você evoluiu no sentido assim,
essa escrita sua agora está muito mais prazerosa de ler. Eu li o capítulo 1 querendo ler o 2, eu li o 2 querendo ler o 3. Porque você fez aquela limpeza visual, lembra que a gente falou da poluição textual, que eu chamo, quando eu comparei com a poluição visual numa imagem de um designer? Essa sua história, ela não está poluída. Você consegue conduzir na gente, junto com a Melissa. Você, por exemplo, quando você coloca, é até uma palavra, intrato. Quando você coloca a palavra intrato no seu texto, o meu cérebro não trabalha muito para conseguir entender o que é um intrato. Você introduziu os termos do seu universo de uma forma muito bem introduzida. Eu tentei fazer o mais natural possível. Foi, entendeu? Isso tá belíssimo. Agora, eu ainda não encontrei o termo correto, mas eu senti que é como se naquele texto seu antes do curso, parece que você escrevia mais, não é fluidamente, esse não seria o termo correto, não seria o termo, mas assim, parece que você ainda, e isso é normal, você ainda está estudando muito os termos para colocar agora nessa sua nova escrita. Não sei se está acontecendo isso é o que parece, você está estudando demais, então numa primeira leitura, parece que ainda ocorre uma quebra na construção das frases, e isso, eu quero te falar o seguinte, é o primeiro texto que você está escrevendo depois do curso. Sim. Então o que acontece? Isso é normal. Isso é normal porque em 2 meses vocês receberam uma bagagem muito grande de conteúdo. Foi muito conteúdo, muito conceito, muito exercício. Então, o que acontece agora? A tendência é essa mesmo. Você vai começar a escrever num primeiro momento com muito cuidado. Sabe? Porque você vai tentando, mesmo que inconscientemente, fazer o quê? Inserir tudo aquilo que você aprendeu. Meu ritmo de escrita caiu muito. Por exemplo, Tempestades de Cristal, eu fiz um mês de escrita e eu consegui escrever 5.000 palavras por dia. E esse aqui eu estou escrevendo 2.000, 2.500. Tá vendo? É exatamente isso que você chegou no ponto que eu notei isso. Isso é notório quando você lê um texto e outro. Só que esse texto está mais gostoso de ler. Ele está mais gostoso de ler, mas eu ainda sinto, e isso é normal, que as frases estão sendo muito pré-fabricadas. Entendeu? Mas como é que funciona isso? Como é que resolve isso? Vai ser na segunda leitura, essa leitura que nós estamos fazendo. Por isso que você tem encontrado muitas observações minhas, esses balõezinhos todos. Entendeu? É para ajeitar exatamente isso. Aí o que vai acontecer? Até no final desse livro eu acredito que isso vai ser quebrado. Porque você ainda deve ter uns 10 capítulos pela frente, ou 12. Você está vendo que os parágrafos são maiores aqui, né? São maiores. Coisas que eu sei, porque eu escrevi, que acontece? É que a linguagem desse texto é muito mais poética. A descrição de personagens são bem mais longas. E eu deixo vazios maiores. Eu me demoro mais para explicar as coisas. Exatamente. Nesse texto que eu estou escrevendo agora, eu estou profundamente objetivo. Isso. Tentando fazer passo a passo as coisas. Você deu a resposta que eu estava procurando. Você tem que pegar essa poesia que você usou aqui, entendeu? Porque realmente tem uma poesia. Só que esse texto seu tem uma poluição textual muito grande. Vamos olhar aqui. Lalin, Rei Dorian, Anya, Valok. É muita informação de nome novo para o leitor, confuso, para o cérebro do leitor conseguir processar isso. Nesse texto novo que você está produzindo agora, você consegue introduzir esses nomes, mesmo nomes Lorax, Intrato, Exoto. Olha, eu gravei o nome Exoto. Você consegue introduzir essas palavras estranhas e elas não ficam estranhas. Mas olha só o que eu queria. Esse primeiro capítulo, ele é o fundo da história. Ele é como tudo, antes de tudo começar. E eu queria criar um capítulo extremamente misterioso. Você está falando de Tempestade de Cristal? Sim, do primeiro capítulo da Tempestade de Cristal. Era para ser um capítulo muito misterioso, cheio de coisas que eu achei que o leitor ia ficar, nossa, o que é isso? O que é um guardião? Quem que é o Valok? Quem que é o rei? Quem que é esse melhor amigo dele? Que região é essa? Três Picos? Que região é essa? Martitânia? Então, tipo, eu joguei o mundo no leitor e durante a história eu queria explicar tudo que estava condensado nesse capítulo de primeira. Mas hoje você sabe o erro que você cometeu. Sim. O cérebro do leitor ele não consegue associar, entendeu?
Eu acho que... Você tem que construir essas informações como você está fazendo agora. Eu já escrevi mais da metade do livro. É que eu demoro muitos capítulos. Eu vou explicar o que é um guardião só no 9º capítulo. Então, isso ao meu ver, é uma falha. Por quê? Porque o leitor ele não pode ficar 9 capítulos esperando para entender o que é um guardião se ele aparece no primeiro capítulo a palavra. Entendeu? Porque o cérebro dele, inconscientemente, ele vai ficar se perguntando o que é isso, o que é guardião. Uma hora ele vai se cansar, né? Vai se cansar. Você tem que pegar agora esse tom poético que você conseguiu escrever, porque esse tom poético que você escreveu aqui é aquilo que eu falei. Depois de todas as regras colocadas na mesa, no curso, todos os conceitos, lembra que eu falei, a partir de agora você vai sentar para escrever e escrever, você não vai parar. Obviamente que no primeiro momento, no primeiro texto, você vai ficar assimilando tudo. Roteiro, plot point, plot twist, isso, você vai ficar pensando em tudo isso. Só que vai chegar um momento que isso vai ficar muito... Entendeu? Automático, não, vai ficar muito automático para você. Você vai sentar, cara, você nem vai lembrar das aulas que você teve, sabe? Você vai ver que aquilo ali vai ficar como... Você vai sentir falta quando você não colocar, por exemplo, um reforço da adjetivação. Você vai sentir falta. Você vai sentir falta quando você estiver descrevendo um personagem e você, não, aqui merece uma descrição indireta. Entendeu? Não, aqui tem que ser direta, não, aqui tem que ser indireta. Isso vai ficar natural, você vai sentar, eu tô te falando porque assim hoje, quando eu sento para escrever, eu não fico pensando em regra, em técnica. Sentar para escrever. Então, o que eu penso que está faltando um pouco nesse texto novo nosso, que nós estamos desenvolvendo, que você está escrevendo, esse tom que você falou de poético, assim, você, dá para sentir que isso daqui você escreveu numa sentada, assim, você sentou e foi. O outro você está igual um engenheiro construindo o seu texto com muito cuidado. E volto a falar, isso é normal, nesse primeiro momento. São 2 meses só que nós estamos aqui, que você viu uma enxurrada de coisa, você não vai sentar agora e, entendeu? Faz parte esse medo. O aluno chegar e falar assim, nossa, como é que vai ser agora? Será que eu vou conseguir escrever? Vou conseguir colocar aquilo tudo que eu aprendi em prática? Então isso faz você escrever em uma velocidade menor, num primeiro momento. Eu garanto, você vai chegar no último capítulo desse livro, o texto vai estar fluindo assim.